Olha a gente aqui de volta e antes de continuar o programa aqui, o nosso super feliz aniversário pro Márcio Alves, o Tchê, o nosso iluminador aqui. Super feliz aniversário para você, tudo de bom sempre, tá bom? Vamos falar do Santos? Peixão encostou na liderança da Série B com a vitória em casa ontem contra a Chapecoense. Vamos assistir. Voltar a ficar entre os 4 e sei que a rodada não terminou, estamos em segundo hoje, nesse momento, mas tem jogos ainda e se acontecer desses times ganharem, a gente fica entre os 4, que nesse momento é o primeiro objetivo para depois a gente pensar em coisas maiores. Tá, então super resultado. Importante às vezes é ganhar, né? Não importa que forma foi, não é isso, O Santos estava nessa fase, Marina. O Santos precisava ganhar de qualquer jeito, mas ainda chama muita atenção o sofrimento e a dificuldade do Santos para passar por essa Série B. Deve conseguir aí o objetivo, mas olha, dessa maneira, difícil, hein, Paulo? O Carinho não tá tendo vida fácil lá, né? Até porque o elenco, ele tá carente de umas posições ali. Para mim, falta mais um meia ali para tal do lado do Pituca, um atacante de área. Então, falta alguns jogadores e o treinador sofre com isso. Agora, imagine esse treinador vir pro Corinthians com o que tem lá. Para jogar a Série A. Ó, já que você falou do Corinthians, então chegou a hora do clássico, minha gente. Palmeiras confirmou o favoritismo que a gente tinha falado aqui ontem, venceu e complicou ainda mais a situação do rival Corinthians. Para ficar por dentro de tudo que rolou, dá uma olhada na reportagem do Alexandre Silvestre. Tristes, como é evidente, preocupados, como é evidente, mas em nenhum momento desesperados, portanto, porque sabemos o nosso caminho, sabemos aquilo que nós estamos a fazer. Falei várias vezes que o trabalho que é feito na base é muito bom, mas depois é preciso subi-los à equipa principal e ter a coragem de apostar neles, porque me obrigam a ganhar. Quando nós não ganhamos, né, é professor Pardal. E mesmo pra sair da bola e ele acertar no gol. Acabou acertando na minha cabeça e deu certo. Ah, é meu, pô? Prefiro que seja meu com a assistência dele. Assim como tenho que aceitar esta jogada ensaiada, não é, pelo Castanheira, vou-lhe dar os parabéns, ensaiadíssima. Ontem no treino batemos 20 vezes aquele lance, o Fabinho baixar a cabeça para o Veiga acertar na cabeça do Fabinho para a bola entrar. E olha, é ótimo nós termos esta solução dentro destes zagueiros. Os nossos zagueiros o Gomes tem que abrir o olho, o Murilo igual. É clima de jogo, o derby, todo mundo ali vai estar com cabeça quente ali na hora, mas depois a gente pediu desculpa e vida que segue. E fico muito feliz da equipe ter me protegido ali na hora, que eu acho que isso é uma das características da nossa equipe, de um defender o outro sempre. Na nossa cabeça a gente colocou que não tinha ninguém favorito, que era mais uma equipe, e a gente soube se impor, soube concorrer bastante com o jogo. A gente teve momentos de dificuldade, mas no segundo tempo a gente se impôs, conseguiu fazer os gols, segurar mesmo com um a menos. Acho que essa vitória foi muito importante para nós e poder decorrer do campeonato. Olha aí, até o locutor do Estádio Alviverde fazendo aquela famosa provocação. Tenho uma pergunta para vocês. O resultado refletiu o que foi o jogo? Olha, eu particularmente isso pouco importa, porque clássico é clássico e é aquele negócio é bola na rede. Não tem jeito. Vai falar que o Palmeiras é muito superior. O Palmeiras jogou com 5 jogadores da base. O Corinthians jogou com vários também. 5. Wesley, 5. Bidon, 5 também. Donelli. Vamos lá, me ajuda. O Gustavo. Maná. O Léo Maná. 5. 5 de um lado, 5 do outro. Então não é que esse Palmeiras estava muito superior. Não, agora estava muito superior. Não, eu digo em termos de nome, daquilo que a gente espera de um Corinthians hoje. Agora, não pode jogar dessa forma, né? Tomar 2 gols de bola parada, derby-se num clássico. Você tem que estar atento os 90 minutos. E jogadas ali de bola parada que não dá. Olha o garotinho, o Vitor Reis. Subiu sozinho no meio dos grandão do Corinthians. Então esse negócio de ficar falando, vamos analisar o jogo, o time jogou bem no primeiro tempo, jogou bem no primeiro tempo, devia ter jogado bem os 90 minutos, pô. O jogo não acaba no intervalo, né, Paulo? A questão pra mim é a seguinte, no Gazeta Esportiva de ontem eu até dei esse palpite de 2-0, muito por acreditar que tem a questão do clássico, da mística e tudo mais. O Corinthians ia ser competitivo, eu imaginava isso. Eu também. Porque mesmo sendo um time muito inferior ao do Palmeiras hoje, no Clássico você tem essa superação, isso é normal, a gente já contava com isso.
O time se supera, ele corre mais, ele rala mais, ele sente mais também. Mas mesmo assim, eu já imaginava uma vitória do Palmeiras por todo o contexto. A má fase do Corinthians e a fase muito mais tranquila e consciente do Palmeiras, né? O Palmeiras entra em campo mesmo cheio de desfalques, muito consciente do que tem que fazer, com os jogadores sabendo as posições e tudo mais. Sofreu um pouquinho mais por causa dos problemas individuais do que propriamente dos desfalques em si. O gol de escanteio, estamos mostrando agora o gol de escanteio, isso é uma coisa que me incomoda muito. Gol de escanteio do Palmeiras no derby com essa bola no primeiro pau. Ele acontece assim, sem brincadeira. Eu acho que não pode pegar aí. Todo mundo já sabe 9 ou 10 gols na era Abel, mas isso já vem antes do Abel. O Corinthians sempre toma esse gol do Palmeiras nos derbys. É uma coisa assim inacreditável. O Ranieri não pula, repara. A bola era do Ranieri, em tese ele tiraria essa bola, ele não pula, não entendi se ele escorregou. Olha lá, ele tá caído no chão ali. Olha lá, o Ranieri tá no chão. Tá vendo? A bola era dele, eu não entendi se ele foi empurrado, se ele escorregou, o que aconteceu, mas a bola era dele, ele fica no chão, não, e outra gol do coisa, Palmeiras. E no primeiro gol, o Ranieri Salazar, também você tem que ir no corpo do jogador, você vai no corpo do jogador, ele não desequilibra, ele não sai do chão. desequilibra o jogador adversário. Eu não sei, você que tem acompanhado mais os treinamentos lá, eu não sei se esses jogadores estão com medo de jogar. Porque não é possível. Não, acho que não é medo. Acho até que o Corinthians foi pro jogo encarando o Palmeiras, provocando a torcida. O Daronco no primeiro tempo, aliás, ridículo isso, né? O Daronco chamou os meninos do Corinthians para de provocar, para de olhar pra torcida. Pelo amor de Deus, o cara não pode nem afastar uma bola, gritar olhando pra torcida, não pode mais também. Uma chatice. Isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. O Daronco parou e foi lá cobrar o Wesley e o Léo Maná pra parar de fazer isso. A jogada do Estevão faz parte do jogo também. Agora, e essa expulsão? Essa expulsão do Rafael Veiga. Eu achei que o Daronco ia dar um amarelo pra cada. Não, e ele vai lá e dá... Não que eu concorde com um amarelo só, mas eu achei que ele fosse fazer isso. Eu acho que o Daronco foi perfeito. Assim, um amarelo também. Porque um foi tirar a satisfação, mas o Galo só foi tirar a satisfação. Ele não encosta, ele vai discutir, ele fala algumas coisas. Né? E o Veiga vem pelas costas. O Veiga, pra mim, foi extremamente inconsequente. Claro que a torcida vai gritar o nome do Veiga, tá ganhando, tudo mais, blá blá blá. Isso aí é coisa pro torcedor. Mas ele foi inconsequente. Aliás, o Estevão foi inconsequente. Porque o que o Estevão conseguiu com isso? A expulsão de um companheiro dele. Mas o que o Estevão fez? Ele faz a provocação. Mas é uma provocação de jogo. É uma provocação de jogo. Isso não é provocação. É uma provocação de jogo. É o estilo eu dele não ali, vejo né? provocação nisso. Eu vejo um jogador reverente, um garoto reverente, quer partir. O próprio Wesley também faz isso. Faz isso também. Faz isso. É provocação? Não é. Não, o jogador eu entendo que jogo, tem que partir pra cima, tem que pedalar. É provocação. Agora, o eu time entendo adversário, que é provocação, sim. O time adversário tem que ter cabeça tranquila. Não tem. Pra saber lidar com isso daí. O Veiga não teve. Ganhando de 2-0 não teve. É aí que eu tô falando. O Veiga, nesse momento, o jogador mais experiente, é o jogador que tem que chegar lá, tirar, apartar. É o jogador que tem que chamar a responsabilidade pra si. Isso é o que me surpreendeu. No jogo contra o São Paulo que o Carlos Miguel fez, era pra expulsão também. Que a gente tava falando antes. O que me surpreendeu o Estevão é um garoto. Quis ali fazer algo desnecessário. O time tá ganhando de 2-0. Ele quis fazer uma graça. É aquilo que ele não vai fazer lá no Chelsea na Premier League quando jogar lá, porque se fizer lá, vai ser repreendido. Pra mim, desnecessário. Fez com 2-0, não fez antes. Fez com 2-0, quis fazer uma graça. Pra mim, desnecessário. Era óbvio que ia ter confusão. O que eu não imaginava é que era o Veiga. Sabendo que o Zé Rafael saiu machucado. Sabendo que o Palmeiras está cheio de desfalques. Tem um jogo importante pela frente. Ele, com a experiência dele, cair nessa pilha com o time ganhando o jogo e aí toma o vermelho, pra mim foi inconsequente. Sorte dele que o Corinthians não teve força para reagir e azar dele que o Abel, né, vai ter problema aí para escalar o time. Para mim, não pensou com a maturidade que deveria ter nesse lance daí. Tá na bancada para falar sobre o novo técnico, né, Salazar? Porque então hoje Antônio Oliveira se despediu do clube, acabou sendo demitido. E quem é o favorito agora então para o cargo? A gente já imaginava, né? Ontem no Gazeta Esportiva aqui, avisei no link, eu falei, olha, muito provavelmente o último jogo do Antônio Oliveira, isso se confirmou. Ele ainda foi para a entrevista coletiva. O que eu posso falar para vocês, antes de falar, né, do novo técnico, bastidor aqui da demissão do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira estava muito incomodado com algumas situações no Corinthians, tá? Ele não ia abandonar o barco de jeito nenhum. Houve até uma avaliação se o Antônio Oliveira, será que ele vai pedir demissão? Chegaram à conclusão que não ia pedir demissão de jeito nenhum.
Por que ele estava muito incomodado? Com os jogadores que saíram. O Antônio Oliveira entende que a reformulação foi mal feita antes dele chegar. E depois que ele chegou, os jogadores que ele perdeu também incomodaram bastante ele. Ele não concorda com todas as saídas do Corinthians e, segundo a comissão técnica dele, deixou a comissão técnica sem opção para treinar, para variar a jogada, enfim, para escalar o time. Isso tudo incomodava muito ele, assim como o silêncio da diretoria. Se você pegar a entrevista coletiva dele, o jogo contra o Cuiabá, ele fala muito de vocês têm que perguntar para a diretoria, pergunta para o diretor, pergunta para o presidente, porque ele estava muito incomodado com isso. Só eu falo, tudo estoura no treinador, ninguém aparece para falar nada, não tem... Até o Paulo Sérgio uma vez comentou aqui, pô, Fabinho Soldado, cadê? Não existe? Não... E isso estava incomodando o Antônio Oliveira. Peraí, tudo eu que tenho que responder? Não vem um dirigente falar nada? E isso incomodava o Antônio Oliveira. Bem, hoje veio... É que ele falou na entrevista ontem, né? Exatamente. Pergunta para os dirigentes. E o Fabinho estava do lado, viu? O Fabinho estava ali, encostado na parede, mas entrou calado e saiu calado. Mas é verdade que nesses bastidores o Fabinho gostaria da permanência do Antônio? O Fabinho, a informação que eu tenho é que o Fabinho era o defensor do Antônio Oliveira. Era ele quem falava, calma, segura o cara, vamos... O Fabinho queria dar mais um tempo para ele, mas aí a derrota no derby. E aquela coisa de querer dar uma satisfação para alguém, os números, tudo muito ruim. Eu até discordo bastante do Antônio Oliveira quando, depois disso tudo, ele vai para a entrevista coletiva e fala: não, é preocupante, sem desespero, é só vencer um joguinho. Ele passava um tom de tranquilidade completamente desconexo da realidade do time, do clube. Mas enfim. Mas quem que vem? E agora, quem vem? O Corinthians, que é o Fábio Carille, tá? O Corinthians pensou no nome do Cuca, isso foi bastante debatido lá dentro. Chegaram à conclusão de que poderia trazer um problema para o clube onde já tem um problema muito grande, trazer outro problema por causa daquela questão do Cuca envolvendo a agressão sexual lá do passado dele na Suíça. Então entenderam que, olha, melhor nesse momento não. Então, 2 nomes que estão aí no radar do Corinthians: Fábio Carille e Ramon Dias, ex-treinador do Vasco. A informação que eu tenho é que o Fábio Carille é o favorito, é o plano A desse momento. E o Augusto Melo deve primeiro buscar um acordo com o Marcelo Teixeira. O que eu escutei de pessoas do Santos é de que o Santos muito provavelmente não vai se opor, porque o próprio Santos estava pensando em demitir o Fábio Carille. Então você se livra da multa, libera ele para o Corinthians e o Corinthians traz o Fábio Carille. É a tendência. Se algo no meio desse caminho acabar emperrando e não acontecer, aí muito provavelmente o Corinthians vai para cima do Ramon Dias, porque é um outro nome que agrada bastante. Ramon Dias fez quantos jogos no Vasco? Não vou lembrar agora. Não acompanhei bem pouco, viu? Mas você não está muito feliz com o nome do Carille também, não, né? Eu particularmente, o Carille começa o ano muito bem no Campeonato Paulista. Eu falei aqui inúmeras vezes que o Campeonato Paulista não é parâmetro para o brasileiro, tanto na Série B como na Série A. Não é parâmetro, né? E você vê nesse Santos um time muito pragmático. Você vê as jogadas, se você não tem um outro jogador que traz alguma coisa diferente, você não vê. Você não vê jogada, você não vê algo assim diferente nessa equipe do Santos. E com esses jogadores do Corinthians, infelizmente eu não consigo ver o Fábio Carille fazendo algo totalmente diferente. Eu tô com o Paulo não consigo ver. Posso estar errado. Tô com vou você torcer para que eu possa ver completamente, como eu não via com o Mano. Eu tô com o Paulo nessa. Aí o Mano vai pro Fluminense. Tá lá o Renato, que ele mandou embora daqui, tá tudo uma bagunça, viu? Agora tem uma questão de bastidor também, que eu trouxe até conversando com o nosso diretor hoje. O Claudinei Alves, diretor de base do Corinthians, diretor das categorias de base do Corinthians, aí é uma curiosidade da demissão do Antônio, né? Antes do Antônio ser demitido, ele, como diretor de base, colocou em alguns grupos de WhatsApp do Corinthians, de chapa, de conselheiros, de torcedores, uma enquete. E aí, vocês mandariam o Antônio Oliveira embora? E aí, ouvindo ali conselheiros, membros de chapa e tal, e aí pegou muito mal. Inclusive, eu tenho informação de que isso pode gerar desdobramento interno. Um conselho deliberativo do Corinthians está avaliando e apurando essa situação. E aí, o que passa uma imagem, Paulo, de muito amadorismo. Eu, claro, procurei uma versão lá do Claudinei Alves, e a assessoria da categoria de base do Corinthians informou que ali ele estava agindo como um torcedor e não como um dirigente. Ramon estava 43 jogos, 18 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. É a situação, e gente, o Fábio Carille, agora, né? Eu tô com o Paulo, viu?
Você pega o último trabalho do Carille no Corinthians, depois o que ele fez depois do Corinthians e o atual trabalho dele, o que credencia o Carille para vir trabalhar no Corinthians? Talvez o conhecimento dele de Corinthians e, de repente... Ter fé que vai fazer o que fez em 2017, mas nem em 2019 ele conseguiu fazer. Esse Corinthians de hoje com é esse completamente elenco, com essa dificuldade, completamente diferente. com o repertório que o Carille oferece, não sei, eu também entendo que não sei. Mas vamos falar de Palmeiras agora, que é o lado vencedor, né, gente? A gente tá falando do Corinthians aqui, todos os desdobramentos, mas vamos falar do outro lado também, porque o Abel Ferreira tá numa grande fase contra o arquirrival. E quem traz esses números pra gente aqui é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silva, como é que você tá? Desde quando o Abel não perde pro rival? Tudo bem, minha querida? Beijo pra você, Marina, meninos aí da bancada, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Abel Ferreira está em grande fase em quase todos os quesitos desde que atravessou o Atlântico e desembarcou aqui no Brasil. Vou fazer o quê? É a pura verdade, são os fatos. Contra o Corinthians, nesse recorte, ele só perdeu uma vez e foi em 2021. O técnico era o Silvinho. Setembro de 21. Ao todo, 13 jogos de Abel Ferreira versus o arquirrival Corinthians. 7 vitórias do Palmeiras de Abel, 5 empates e apenas essa derrota de 2021 no Campeonato Brasileiro, em setembro de 21. Silvinho era o técnico. No período em que o Abel está técnico do Palmeiras, 9 treinadores passaram pelo Corinthians, dos quais 7 enfrentaram o Abel e 2 sequer tiveram a oportunidade porque caíram antes do derby. Então vamos lá, o Wagner Mancini foi um dos que caiu, ou dos que caíram. O Silvinho, o único a vencer o Abel Ferreira. O Vitor Pereira, a maior vítima do Palmeiras de Abel, 3 derrotas. O Lázaro também está nessa baila aí, não foi feliz diante de Abel Ferreira. O Cuca não chegou a enfrentar, mas passou pelo comando do Corinthians rapidamente. O Danilo da mesma forma, o Luxemburgo também. O Mano Menezes não enfrentou. E o Antônio chegou a empatar lá em Barueri no Campeonato Paulista, um empate milagroso, perdia por 2-0, empatou 2-2 com zagueiro jogando no gol e um homem a menos. Havia sido expulso um jogador do Corinthians, buscou um empate. E agora perdeu de 2 e caiu no dia seguinte. O Abel Ferreira, como eu disse no começo da minha participação, tem números impressionantes como técnico do Palmeiras, títulos, vitórias, e aí você pode escolher o quesito, né? Mas nos clássicos, o único que embaça a vida do Abel é o São Paulo. O Santos é a maior vítima. O Corinthians vem em segundo lugar. Tá certo então, Silver, muito obrigado. Olha, esse retrospecto aí do Abel Ferreira, como o Silver disse, com todos os outros, né, adversários, mas com o Corinthians, né? Cara, mas assim, sinceramente, pra mim, eu não consigo individualizar isso no Abel Ferreira. Pra mim é o retrospecto Corinthians e Palmeiras, e não Abel Ferreira contra o Corinthians. Porque pra mim isso só é a tradução das fases dos dois clubes. Não é nem dos dois times, dos dois clubes. O clube, a estrutura, o momento do Palmeiras e o clube, a estrutura, o momento do Corinthians se refletem nisso, dentro e fora de campo. Então, assim, para mim, esses números existem por causa da fase do Corinthians e por causa da fase do Palmeiras. Pode ser o Abel, como no Corinthians, pode trocar 200 treinadores. Claro, porque o problema não é o treinador, não é o Abel que é muito bom e os outros treinadores são muito ruins. É o Corinthians que vive uma fase, talvez um dos 3 piores momentos da história centenária do clube, que está coincidindo com talvez os 3 melhores momentos da história do Palmeiras. Que sorte de um lado e azar do outro. Muito vai da experiência do treinador. Não acho. Eu acho sim, eu acho sim. Eu não vou nem usar a expressão acho, eu creio, porque hoje o Abel, ele sabe jogar contra o Corinthians. Não, mas não sabe jogar. Os outros times da Série A todos sabem também. Sabe o Corinthians jogar no Fluminense até agora. Joga no erro do adversário. Joga no erro do Corinthians. Tá, e o que explica o Corinthians não ganhar os outros clássicos? Do São Paulo e do Santos, por exemplo. Particularmente, nós estamos aqui frisando
Palmeiras e Corinthians. Exato, mas o que eu tô querendo dizer é que não dá pra individualizar. Ele aprendeu a jogar contra o Não é que ele aprendeu a jogar contra o Corinthians. E outra coisa, é que este Corinthians é um Corinthians muito fragilizado contra um Palmeiras muito forte. Desde 2020? Não é? Porra. 4 anos? Não é? Conseguiu uma vitória. Não é? Uma vitória. Você não acha que é? Você não vê uma só. discrepância gigantesca entre os dois clubes? Não, isso sim. Então, isso pronto, sim. é isso. Mas Salazar, em 93, havia uma discrepância muito grande do Palmeiras, da Parmalat, contra nós. Muito grande. E nós fomos lá e ganhamos o primeiro jogo. Então, o negócio é o seguinte. E depois? Perdemos o outro jogo. Então. Mas ganhamos um jogo, cara. Não, tudo bem, mas então, você tá falando essa questão um jogo o Corinthians ganhou também. Estamos falando de 13 jogos, é muito pouco. Exatamente. Eu acho assim, o número é um absurdo, é uma vergonha. Pouco. O Corinthians tem que acordar, mas assim, pra mim não é a história, o Abel, porque o Abel sabe jogar contra o Corinthians. Não pode tirar as qualidades do Abel. É porque o Corinthians tá um caos administrativo, tá devendo, não contrata jogador do mesmo nível que o Palmeiras contrata, não mantém um time como o Palmeiras mantém, não tem, a estrutura como um todo não tem nem comparação. Clássico não é o Abel, assim. é a situação. Derby, né? Vocês viram como é que tá pegando fogo aqui, né? Mas antes, a gente vai trazer para vocês a convocação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol para as Olimpíadas. Tá chegando, né? O técnico Arthur Elias anunciou hoje as 18 escolhidas. Então, bora lá. As goleiras Lorena do Grêmio e Tainá do América Mineiro. As laterais Tamires do Corinthians, Yasmin também do Corinthians e a Antônia, que deixou agora há pouco o Levante. Zagueiras Rafaele do Orlando Pride, Tarciane do Houston Dash e Thaís Ferreira do Tenerife. As meias Ana Vitória do Atlético de Madrid, Duda Sampaio do Corinthians e Yaya do Corinthians também. Atacantes Adriana do Orlando Pride, Gabi Nunes do Levante, Gabi Portilho do Corinthians, Jennifer do Corinthians, Ludmila, que deixou o Atlético de Madrid, Marta do Orlando Pride e a Caroline do NC Courage, tá certo? Essa, então, convocação da seleção feminina para as Olimpíadas de Paris. E hoje a seleção do Dorival Júnior entra em campo às 10 da noite contra a Colômbia pela terceira rodada da Copa América. Vamos conferir uma provável escalação do Brasil com Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Savinho, Rodrigo e Vinícius Júnior. Essa provável escalação do Brasil, que é o segundo colocado do grupo, com 4 pontos, enquanto a Colômbia lidera com 6. Tá certo? O Brasil precisa vencer para ficar em primeiro lugar do grupo. Vamos falar do São Paulo, que também está aqui na tela do Gazeta Esportiva? O José Paes chega mais com as novidades do Tricolor. Veja só. Fala, Marina, beijo grande pra você, querido. Um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Nessa terça-feira eu vim bater um papo super exclusivo com o Serginho, ex-líbero da nossa seleção masculina de vôlei, bicampeão olímpico. Em breve esse papo exclusivo aqui na programação esportiva da TV Gazeta. Mas é claro que eu precisava falar com vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, que entra em campo novamente amanhã para pegar o Atlético Paranaense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro às 9h30 lá em Curitiba. O São Paulo que já viajou hoje à tarde lá para Curitiba, para a capital do Paraná, para essa partida importante. O Tricolor vai ter o retorno no banco de reservas do Luiz Ubeldia, treinador argentino que estava suspenso contra o Bahia na última rodada do Brasileirão, vitória do São Paulo por 3-1 no Morumbis, mas não vai ter o Luciano. O camisa 10 tomou o terceiro cartão amarelo exatamente contra o Bahia e não vai jogar diante do Atlético Paranaense. Jogo importante, mas fora de campo, o São Paulo também movimentando os bastidores da bola, porque muitos jornais argentinos dão a notícia aí de que o Boca Juniors estaria interessado em Giuliano Galopo, jogador do São Paulo Futebol Clube. Informação que eu tenho, se vier uma proposta boa, o São Paulo vai negociar, até porque não existe atleta inegociável nesse elenco, isso que me passou a diretoria do São Paulo. Vale lembrar ainda também que o São Paulo pagou 6 milhões de dólares quando contratou o Giuliano Galopo, então foi uma quantia importante. O São Paulo, que é um ressarcimento mínimo para liberar o jogador que nessa temporada de 2024 fez 23 jogos pelo São Paulo, 11 deles como titular e marcou um golzinho. Tá certo, Marina? Beijo grande para você, devolvo aí nos nossos estúdios.
Valeu, Zé, muito obrigada. Esse São Paulo, então, que tem um jogo difícil amanhã, né, Paulo, contra o Atlético? Já teve um jogo difícil contra o Bahia, né? Jogou muito bem, uma qualidade de melhores futebol, jogos. um dos melhores jogos que eu vi desse São Paulo e uma equipe muito competitiva também do próprio Bahia. E esse São Paulo está numa crescente muito boa. Eu deixaria, não venderia o Bobadilha não, viu? Deixaria lá. O Galopo? O Galopo, perdão. Olha, eu acho que o Galopo, ele não. pode não ser o supra-sumo, mas ele é um cara útil. Eu sempre falo assim, você tem que ser os seus titulares, o cara que vai resolver, ele tem aqueles jogadores úteis. É bom ter o cara ali, sabe, vai entrar, vai substituir um, você precisa. O ano é muito longo pro futebol, o calendário é apertado, tudo aquilo que a gente já sabe. O Galopo é um cara útil. Então, assim, beleza, ninguém é negociável, concordo, não é nenhum gênio da bola, mas assim, tem que valer a pena. Tem que vir uma grana que, tá bom, vai, não vou desperdiçar essa grana pelo Galopo também, mas tem que valer a pena. Tem que vir no mínimo o que já pagou. Outra coisa, você já tem um jogador adaptado. Né? A competição tá aí, tá rolando. E ele é versátil, ele o São Paulo quer chegar lá em cima, ataque, no G4, quer permanecer lá. Então precisa dos jogadores, precisa de um grupo forte. Pro Silver. Vamos pro Silver então, porque ó, o assunto, claro, né, gente, é Gabigol. Silvestre, volta aqui para falar com a gente. O Abel falou sobre essa chance de contratar o atacante ou não? Falou sim, meio saindo pela tangente, driblando para lá e para cá, mas deu algumas pistas. Eu mantenho aquilo que venho dizendo aqui na Gazeta e nas minhas redes sociais, informação que eu recebi há mais ou menos 3 meses, de que o Abel teria dado para a Leila sinal verde, ó, pode tentar contratar, que eu controlo aqui o vestiário. Eu resolvo, porque o Gabigol é um artilheiro nato, na minha opinião cairia como uma luva num time ajeitadinho, ia cansar de fazer gol, mas ele é mascaradinho, é estrelinha, é difícil, né? Gosta de aparecer. E no Palmeiras existe uma norma de conduta na qual o Abel senta em cima e não dá espaço. Ele disse algo nesse sentido. Vamos então colocar um trecho da coletiva de ontem sobre uma pergunta do Boldaquian da Rádio Transamérica, reforçando essa tese de que aí o Gabigol vem, você gostaria de contar com ele, e a resposta do Abel para vocês agora. Olha, ela sabe aquilo que eu penso, mas eu também já vos disse aqui e vou ser coerente com aquilo que eu tenho feito aqui. Eu não falo de jogadores de outros clubes, esse é um problema que não é meu, se não é um problema que não é meu. Eu, como te disse, estou muito contente com os que nós temos aqui. Não conto receber mais reforços, até porque os reforços custam muito dinheiro. Muito bem, o Abel falou também de normas e condutas internas no vestiário, que ele não quer aborrecer quem está lá. Já na minha visão, dando um recadinho, né? Um recadinho para o Gabigol. Aqui tem um modo de operação na intimidade do Palmeiras que não pode ser quebrado, para o bem do coletivo. Afinal de contas, a própria frase do Abel, todos somos um. A situação do Gabigol no Flamengo todo mundo conhece, não está jogando, a suspensão está suspensa, negócio do doping, né? O Gabigol conseguiu um efeito suspensivo, algo do gênero, pode ainda ser condenado. Se for condenado, só poderia voltar a jogar em abril de 2025, perderia se viesse para o Palmeiras boa parte do Campeonato Paulista, mas o Palmeiras tem sim interesse, outros clubes também têm interesse. O Gabigol ficou muito chateado com uma proposta que o Flamengo fez recente e vai sair do Flamengo. Agora, se o Palmeiras traz agora nessa janela, vai ter que botar grana sobre a mesa lá do presidente do Flamengo. Caso contrário, espera terminar o contrato, já assina um pré-contrato agora, porque já está valendo aquele período de 6 meses, né, para o jogador assinar pré-contrato, e recebe o Gabigol na vasca, praticamente, né, vai ter que pagar alto o salário dele, né, mas aí mais para o final do ano, seria mais ou menos por aí. Reforço que eu já disse, o Abel deu sinal verde, se a Leila vai conseguir contratar, é uma outra conversa. Valeu, Silver, obrigada aí pela sua informação. Lembrando que o Cruzeiro hoje disse que não vai levar o Gabigol. O Cruzeiro era tido ali como um outro, né? De repente, para levar o Gabigol, e já não vai comprar, não. Olha, eu acho que pro Gabigol, cara, você sair do Flamengo do jeito que ele tá lá, bom, parece que todo mundo quer que ele saia. Ele quer sair, o Flamengo quer que ele saia, né? Chegaram à conclusão de que, beleza, precisa seguir o rumo. Pô, ir pro Palmeiras, bicho?
Cara, é cair pra cima, você não concorda? Tá lógico. Cara, E outra pra coisa. ele, sensacional. Agora, eu tenho muitas dúvidas se o Gabigol vai ser uma boa para o Palmeiras. Para o Palmeiras, eu tenho mais dúvidas se ele vai ser uma boa pro Palmeiras do que o Palmeiras pra ele. O Palmeiras pra ele, eu acho que sim. Ele pro Palmeiras, eu tenho muitas dúvidas. Bom, o Alex Miller falou aqui que tá tudo apalavrado com o Abel, que o Abel gosta do jogador. Eu sei de uma coisa, o Gabigol Tite falou não isso aí vai com o Adriano lá no Corinthians e não deu, vai viu? pro Palmeiras pra ficar no banco. Ele então, não vai pro Palmeiras pra ficar no banco. viu? Ele vai querer jogar. Então, o Abel vai ter que ser um muito bom gestor com o Gabigol no grupo. Tem que avaliar se vale essa dor de Gabigol cabeça no aí, a grupo diretoria. É outra coisa. Você geriu o Estevam, o Hendrick, o Rony, é uma O coisa. Veiga. O Gabigol, É outra coisa. você deixava o Scarpa no banco, lembra? O Scarpa não reclamava, entrava na... O Gabigol é diferente, amigo, por isso que eu tô falando. Poxa, o Palmeiras tá ali montadinho, bonitinho, direitinho, todo mundo seguindo a cartilha. Vem um cara que, bicho, se olhar torto já vai dar... Eu não sei, por isso que eu tô falando. Pro Palmeiras, tenho minhas dúvidas. Pra ele, pro Gabigol, é excelente vir pro Palmeiras. É isso aí, né? E é claro, vamos falar um pouquinho mais do Corinthians aqui também, Salazar. Amanhã tem coletiva, né? O Timão anunciou aí o novo CEO, é isso? É isso, amanhã de manhã o Corinthians vai apresentar o Fred Luz, CEO, que tanto a consultoria queria que o clube contratasse, tinha essa pressão. O Fred Luz vai ser o CEO do Corinthians, vai ser apresentado amanhã. O Pedro Silveira vai ser o diretor financeiro do Corinthians, no lugar do Rosala Santoro, que saiu. Os dois serão apresentados amanhã de manhã. Tem muita questão para a gente perguntar para eles aí. O Corinthians hoje anunciou o Hugo Souza, goleiro que vem para disputar a vaga com o Donelli. Vem por empréstimo com opção de compra até o final do ano. De quanto é o valor dessa opção de compra? Se existe um valor pré-estipulado? O Augusto Melo na campanha falou tanto, né, que tinha que ter sempre um valor pré-estipulado. Reclamou que o Corinthians não fez isso no Veríssimo. Falou que sempre ia anunciar os valores, enfim. O anúncio veio sem nenhuma informação, tá? Só sabemos que é um empréstimo com opção de compra, a gente não sabe o valor, se está pré-estipulado nem quanto é. Deve ser anunciado em breve, mas está aí, oficializado o do Souza. E eu acho que o Donelli continua titular, viu? O Donelli, para mim, não, o Donelli tem que... Não, É. o Hugo Souza tem uma certa experiência, muito bom goleiro, mas nesse exato momento, o Donelli tem que ficar jogando. Tô nessa. Até porque ele vem bem nos jogos, ele começou bem, então não pode mexer nesse jogador. Agora, a minha pergunta Salazar, qual a função do CEO? O CEO, ele fica só abaixo do presidente. Ele fica acima dos diretores. Então, Mas ele vai ter autonomia? Ele vai... Então, ele vem... O grande problema aí é o Marcelo Mariano. Se a gente pegar os diretores que pediram para sair, todos pediram para sair falando a mesma coisa. Não tenho autonomia para trabalhar, estou sofrendo ingerência. E todos falando do Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo lá, que para muita gente trabalhava como CEO do Corinthians. Pô, peraí, o cara é diretor administrativo, é o cara que tem que cuidar lá do clube social. Só que o cara vai lá no financeiro, no futebol, no marketing, dava pitaco em todo mundo e com o respaldo do Augusto. O Fred Luz vem para ser esse cara, reportar só ao presidente e todos os diretores abaixo dele. Ele quer essa autonomia. Será que ele vai ter? De novo, o Augusto prometeu que sim. Mas prometeu para os outros e não deu. Não, então a gente vai ter que esperar na prática. Porque precisa desse o cara de fora de mercado. E agora, tem que trazer o profissional e tem que usar o profissional na sua função. E esse profissional tem que dar as caras. Não pode ficar se escondendo. Né? Então, isso tem sido um problema no time. Tá lá, a gente estava aqui falando aparecer. Aí, por que colocar só os dois garotos da base para dar entrevista? Põe os outros lá para falar. Vou dar uma informação sobre isso. Ontem a gente questionou a assessoria do Corinthians. Pô, vem cá, Léo Maná e Donelli, nada contra os meninos, mas é um derby. Vou jogar os meninos. E a informação que a gente bem, viu? A informação que a gente tem é de que os caras, perguntamos para todo mundo lá, ninguém quis falar. Isso aí é preocupante. Ninguém quis falar. Aí bota o menino lá que saiu da base agora pra lá, perder um derby, vai lá você da coletiva. Viu por que a imagem do Cássio estava desgastada? Porque o Cássio não fugia da responsabilidade. Se tivesse ele no gol do Corinthians, era ele que ia estar lá, dando entrevista. Ontem, quem carregou a faixa de capitão foi o seu Gustavo Henrique. Entrou no derby,
com a faixa de capitão. Perdeu o derby e botaram o Léo Maná para dar explicação para a imprensa. Cadê o capitão do time para ir lá? Ah, falou ali na saída do campo, naquela entrevista protocolar. Mas vai lá na zona mista da entrevista. Nessa hora, ó, todo mundo foge. E ó, vamos ver como ficou a classificação do Brasileirão depois dessa 13ª rodada? O Flamengo lidera o campeonato aqui então com 27 pontos, seguido ali pertinho pelo Palmeiras, segue pertinho com 26 pontos também. Logo depois chega um Botafogo, Bahia, Atlético Paranaense. Também temos o São Paulo fechando o G6 com 21 pontos. Depois vem Cruzeiro, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Internacional. Virando a página, aparecem aí o Atlético Mineiro, Juventude, Criciúma, Cuiabá e Vitória. O Vasco é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Agora ali, gente, ali que preocupa, ó. A área de queda tem o Atlético Goianiense, o Grêmio, que tem ali ainda jogos a menos a disputar, Corinthians e Fluminense. Corinthians na vice-lanterna, né? Complicado. Olha, Preocupado, mas não desesperado. Isso, eu já estou isso começando a ficar desesperado, viu, Antônio? Já estou começando a ficar desesperado aqui, viu? Muito me estranho o corintiano que a gente não sai está na rua, desesperado. todo mundo falando, cara. Paulo, o Corinthians vai precisar, para fazer os 45 pontos, ter um aproveitamento acima dos 50%. O time não tem um aproveitamento desse há muito tempo. E esse jogo agora dessa semana é importantíssimo. É só uma vitória, mas amigo, quando vai vir essa vitória? Não, e outra, não é só uma vitória. O Corinthians tem mais jogos que o Criciúma, o Corinthians tem mais jogos que o Grêmio. Rapaz, a situação, ao meu ver, é desesperadora, mas tem gente que não acha. Fim de papo, gente. O Gazeta Esportiva vai voltar amanhã. Na sequência tem Jornal da Gazeta. Tchau, Paulo. Tchau, Salazar. Tchau pra você aí. Até amanhã. Tchau. Beijo.